Você sabia que uma posição concentrada acima de 15% em um único ativo pode multiplicar o risco da sua carteira por mais de 3 vezes? Por mais que esse ativo seja uma das melhores empresas do mundo? E sim, no vídeo de hoje eu vou mostrar o impacto da Nvidia na minha carteira e explicar por que o excesso de alavancagem pode acabar trazendo problemas para os seus investimentos. Então bora pro vídeo e vamos conferir a análise que a IA fez do meu ativo. Bom, então começando mais um vídeo aqui no canal, pessoal, eu sou Danilo Lopes, do canal Analisando, e esse é mais um episódio do quadro onde eu analiso algum ativo específico da minha carteira por meio de inteligência artificial e vejo quais pontos ela vai me trazer e valido a informação. O ativo da vez é a Nvidia. Você com certeza já ouviu falar da Nvidia. Com certeza já ouviu falar que ela virou a infraestrutura de IA. E sim, isso não é exagero. No primeiro trimestre de 2024, a receita do segmento de data centers da Nvidia aumentou cerca de 427% em relação ao ano anterior. Nenhuma empresa desse tamanho cresce assim. Então, por que a IA me disse para ficar atento? Bom, pessoal, como vocês podem estar vendo agora na análise, eu coloquei o prompt que eu tenho para analisar ativos específicos, onde eu coloco o ativo, a classe, o nicho, o peso dele na minha carteira, ou seja, a porcentagem que ele tem de impacto dentro da minha carteira, a porcentagem de alocação que eu almejo para ele, o horizonte do investimento e o meu perfil de investidor. Coloco para ele considerar indicadores financeiros que servem para fazer análises fundamentalistas, peço para ele levar em consideração o contexto macroeconômico e uma perspectiva e percepção do setor e dos produtos que o ativo ele liquida. E bom, como vocês podem estar vendo agora na tela, ele trouxe toda essa análise aqui para mim, colocando o panorama macro, levando em consideração taxa de juros, inflação, câmbio, PIB, comportamento do ativo, variação de preços e qual ciclo o cenário macroeconômico está vivendo atualmente. Se estamos em períodos de expansão, contração, pico, recuperação. Coloquei também, como falei anteriormente, os fundamentos microeconômicos, então botei alguns indicadores, inclusive vai sair um vídeo na rede vizinha sobre uma análise rápida e explicação rápida sobre esses indicadores e quais são os objetivos que cada um deles possui na hora de fazer a análise. Pedi a contextualização do cenário geopolítico também. Pedi também a potência do nicho e como essa empresa se comporta dentro desse mercado e como ela se posiciona competitivamente. Pedi para mapear também as oportunidades e os riscos atrelados a esse ativo e pedi também uma análise técnica extra só para trazer algum embasamento para a gente conseguir validar se não foi algo que o Claude, no caso, só inventou aqui sem nenhuma informação, então é muito importante isso também. E pedi também um veredito para que ele pudesse me trazer a orientação de como eu devo tratar esse ativo na minha carteira, se eu devo vender, comprar, manter, pedindo para ele, obviamente, dar uma justificativa plausível para o tipo de veredito que ele tomar. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui no panorama macro, ele trouxe os dados atuais macroeconômicos dos juros, do câmbio, dos ciclos econômicos e o risco macro para o ativo, onde, bom, eu não vou me adentrar muito nos números dos juros e do câmbio, porque são coisas que são de fácil acesso para vocês. No entanto, o risco que ele trouxe macroeconômico desse ativo seria a ameaça de concorrentes, como existem outras big techs do Vale do Silício, bem grandes que podem bater de frente com a Nvidia, como ele traz aqui como a Amazon, Google, Microsoft e a Meta, que podem acabar prejudicando na receita direta da Nvidia. Ou seja, o principal ponto de risco que ele trouxe macroeconômico é a forte concorrência de mercado por meio de outras big techs. Agora sobre os fundamentos microeconômicos, levando em consideração todos os indicadores financeiros para análise. Ele trouxe aqui então a receita de 2025 gerada pela Nvidia e a expectativa para o próximo ano, que no caso é 2026. Ele traz ênfase para os data centers, que agora são o futuro com as inteligências artificiais e são alta perspectiva de crescimento econômico, trazendo um salto de 92% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ele traz aqui para mim o valor de mercado da Nvidia, que é de aproximadamente 5,4 trilhões, com um PL de 26,6 para os próximos 12 meses e um dividend yield de 0,02%. Bom, pessoal, o que é o PL de uma ação? O PL de uma ação não é nada mais nada menos que o preço por lucro. Ele mede quanto o mercado está disposto a pagar por cada unidade de lucro de uma empresa. Então, por exemplo, se uma ação da empresa custa 20 e a empresa lucra R$2 por ação, então o PL dela é 10. Ou seja, o PL não é nada mais nada menos que o preço sobre o lucro. Agora falando um pouco sobre o Dividend Yield. Ele mede o rendimento de uma ação baseado única e exclusivamente
no pagamento de dividendos, ou seja, ele calcula o potencial de pagamento de uma ação. Em termos simples, se você investir R$100 numa ação e o dividend yield dela for de 8%, significa que você recebeu R$8 por essa ação no decorrer de um ano. Agora, voltando para a análise da Nvidia. Considerando o PL da Nvidia foi um número bem alto, muito acima do mercado, agora em relação ao seu dividend yield, está bem baixo, porque é uma empresa que busca alavancagem, então ela pega todo o lucro dela e reinveste na empresa ao invés de distribuir esses dividendos. Ou seja, é um ativo totalmente focado em crescimento. A gente pode estar percebendo aqui também que a Nvidia começou um processo de recompra de ações. Ou seja, pessoal, o que significa isso? Quando uma empresa está recomprando suas ações, é porque ela considera que as suas ações estão sendo anunciadas por um preço muito barato. Ou seja, a gente tem sempre que considerar que se a empresa está tomando alguma ação, a gente pode se basear nela, porque ela tem, querendo ou não, informações privilegiadas. Por mais que por muitos isso possa ser considerado inside trading, na verdade é uma oportunidade que a empresa tem por ter informações lá de dentro e poder agir de acordo. Agora, em relação ao cenário geopolítico. Fala muito das negociações e da tensão diplomática entre a China e os Estados Unidos, o que pode acabar causando um certo desgaste e até riscos para o valor de mercado da ação, tanto levando em consideração alíquotas de exportação, entre outros tipos de valores, tendo em consideração que Taiwan é provavelmente o maior exportador e maior fonte de matéria-prima usada para fazer os chips de IA, que são os principais produtos atuais da Nvidia que trazem tanta alavancagem para a empresa. Agora um pouco sobre a tendência do nicho, eu acho que é meio repetitivo, ele entra muito na questão das outras Big Techs do Vale do Silício. Na verdade não é repetitivo, foi brifado anteriormente essa questão e entra muito na questão da concorrência. No entanto, pela Nvidia ela ter entrado primeiro nessa corrida pelos chips de IA, ela tem uma vantagem em relação aos outros. E também por já estar posicionado nesse segmento de peças periféricas, diferente das outras Big Techs que já estão voltadas para outras áreas mais específicas. Com exceção da Microsoft, na verdade, mas as outras elas são mais voltadas para softwares do que hardwares. Agora falando um pouco sobre oportunidades e riscos. As oportunidades é um novo crescimento no ativo, então vale a pena comprar agora enquanto ainda está considerado baixo preço, tendo em vista a alavancagem e os resultados que tiveram nos últimos anos, e também as suas receitas. Outra oportunidade são os acordos diplomáticos feitos nos Estados Unidos e a China, o que pode trazer muitas brechas e aberturas fiscais e de exportação, tanto para a matéria-prima quanto para os produtos. Investir em Nvidia não é nada mais nada menos que a dolarização da sua carteira, então é sempre bom se proteger tendo em vista os altos juros e, por consequência, a alta inflação. Um dos riscos muito interessantes que ele trouxe, pessoal, foi a questão de a maior parte do resultado da Nvidia atualmente está atrelado aos data centers. No entanto, eu acredito que esse mercado seja o carro-chefe atual, tendo em vista como o mercado está tendendo a ir para o lado da inteligência artificial. Então esses data centers de IA, eles são um novo futuro, então a gente tem que acreditar no MVP atual da Nvidia e tem que confiar que ele vai performar bem, porque no final do dia, por mais que tenha análise, ainda acaba tendo um pouco de feeling também. Um dos riscos é ele acreditar que a Nvidia está muito alavancada e isso pode acabar causando, por causa de qualquer mínimo detalhe, uma grande compressão no preço e nos índices da Nvidia. E ele volta mais para a questão tanto política quanto de mercado em questão aos concorrentes. Então ele fica muito preso a essas questões nos riscos. Mas eu acredito que o segmento é um mercado /nicho bem seguro. Na análise complementar ele traz um pouco da análise sobre o preço do ativo. E a conclusão é que ele traz que o ativo realmente está com um preço muito mais alto do que já foi, ou seja, está bem alavancado o preço do ativo, no entanto ainda está num valor aceitável para poder se comprar. É óbvio, você já não está surfando mais o alto da onda, mas ainda tem um certo percurso que você ainda consegue percorrer em cima dela. É o preço de estar entrando depois e não assumir tantos riscos. Agora em relação ao veredito, o Claude ele me recomendou manter o ativo e deixar para regular a minha posição por estar muito alavancado comprando outros ativos, que é o que eu vou fazer porque eu sou um investidor da escola do Buy and Hold, então eu não vendo nada porque além de ter que pagar imposto e IOF, eu consigo ganhar na renda variável só pela valorização. Se você fizer uma análise de todos os tipos de ativos, se você fizer uma análise da maioria dos produtos de renda variável, você pode chegar à conclusão que a tendência é sempre crescer, sempre valer mais, ficar mais valioso,
porque os ativos deles têm essa alavancagem. Então eu irei manter por esse lado e não irei fazer nenhuma movimentação por enquanto. A não ser que o preço oscile muito e abaixe muito, aí eu posso talvez entrar para comprar com uma oportunidade de me alavancar e pegar esse ativo por um preço muito mais baixo do que ele realmente vale. Como vocês podem ver, a empresa ela está recomprando porque ela acredita nisso também. Então, se a empresa que tem as informações, que tem toda uma análise de produto, tá com essa visão, por que não a gente? Vamos acreditar um pouco, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essa foi a análise do ativo da Nvidia. E você? Vai comprar, manter ou vender? Fala aí nos comentários. Eu sou o Analisando. Fiquem bem.